Olá, meus amados, graça e paz, graça eterna, como estão vocês? Eu sou teu irmão Elcio Jesus. Se você quiser conhecer mais mensagem, acesse o nosso canal no YouTube, Elcio Jesus/MGV, tá bom? Vocês aqui, eu quero deixar uma pequena reflexão, sempre trazendo um tema sobre a questão do sistema religioso tradicional. O sistema religioso tradicional, infelizmente, tem manipulado as mentes das pessoas. Nada contra os nossos irmãos, tá, abençoado? Nossos irmãos em Cristo não tem nada a ver com isso. Eu me refiro a uma liderança religiosa que gosta de manipular as mentes do povo de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala lá no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 20, no versículo 28 em diante, o apóstolo Paulo, depois de deixar um esclarecimento para a igreja, deixar uma palavra, um alicerce para a igreja, Paulo disse: olha, eu estou preocupado porque vocês foram resgatados, comprados com o sangue de Deus, tá? Só que o que acontece? Depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos devoradores que não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens, se levantarão alguns, atraindo os discípulos após si. Aí no versículo 32, Paulo diz: encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O problema, abençoados, é que os líderes religiosos, não estou generalizando, mas uma grande maioria deles, eles querem manipular as pessoas a viverem para eles, para a religião dele, para pensar como eles pensam, andar como eles dizem que andam, porque na verdade existe muita hipocrisia. É aquela coisa de pregar e exigir, mas não praticar. Nós sabemos muito disso. A graça de Deus, ela nos liberta de todo esse sistema escravagista, escravizador, manipulador, porque apresenta você perfeito no Senhor e diz que Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça de todo o principado e potestade e nós somos membros deste corpo que já está perfeito nele. Nós não somos aperfeiçoados por um mandamento de homem ou por uma doutrina religiosa ou pela lei de Moisés, que era unicamente, exclusivamente para os judeus. Então, quando um pastor fica pregando para te aperfeiçoar na carne, tem que fazer jejum, dar o dízimo na igreja, ir para a chamada igreja, a casa de Deus. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Então essas pessoas estão manipulando a mente dos incautos, porque se conhecesse a palavra de Deus, entenderiam que Deus é espírito e Ele habita no nosso espírito. Aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com Ele. Então é necessário conhecer essas verdades para estarmos livres de todo o sistema legalista, religioso, manipulador, onde as pessoas até têm boas intenções, achando que estão se relacionando com Deus, mas na verdade estão se relacionando com os líderes religiosos. Eles pedem dízimo, pedem ofertas especiais, inventam propósito, desafio com Deus, etc, etc, só para enriquecer os seus cofres. Eles não estão levando nada de espiritual, porque quando alguém pega um copo com água, faz uma oração, pega um azeite no supermercado e compra e diz que aquele azeite agora é um azeite sagrado, um óleo da unção, eles estão mentindo, desculpe, descaradamente. São homens sem vergonha, homens sem caráter, sem pudor de Deus, sem temor de Deus. Claro que existem aqueles que aprenderam errado e por isso passa também as informações erradas, como há 18 anos que eu vivi no sistema religioso, eu fiz também essas coisas na minha ignorância, na minha incredulidade. Mas quando eu tive um encontro real com a palavra da sua graça, que diz que nós estamos perfeitos nele, que a salvação é eterna e salvação eterna não se perde, porque é presente de Deus, e os dons são irrevogáveis, ele não dá e toma, ele deu, está dado. Quando você entende essas questões espirituais, você descansa no Senhor, você entra nesse descanso, assim como ele descansou de sua obra, e você se vê abençoado com todas as sortes de bênçãos, como diz Efésios capítulo 1, versículo 3. Então, abençoados, você precisa descansar naquilo que Cristo fez. Na cruz, quando ele abriu os braços, ele disse: Tetelestai, está consumado, está completo, está perfeito. A igreja não é pecadora. Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27, o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja está limpa, lavada pela palavra, pela água limpa da palavra, a igreja está sem mancha, sem ruga, e nem coisa semelhante.
Então, a igreja de Cristo está perfeita. A igreja que está em pecado é a igreja na mentalidade dos homens, dos líderes religiosos e dos membros dele que foi instruído de uma forma totalmente antibíblica ou totalmente diferente daquilo que o evangelho apresenta. Mas quando você conhece o evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, você vai entender que a obra de Cristo foi perfeita e te aperfeiçoou. E ele distribuiu em nós o dom da fé. E quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, você não vê falta alguma, porque o perfeito, ele habita em você e ele tem te aperfeiçoado. Agora, se isso não chega no teu entendimento, lamentavelmente, você viverá aí pelos ventos de doutrina dos homens, pelas manipulações nas mentes cauterizadas, sem ter conhecimento de Deus. Jesus já dizia, conhecereis a verdade vos libertará. Liberta de quê? Do engano. Por boca de Oséias, Deus dizia, o meu povo está sendo destruído por falta do conhecimento. Então, a ignorância acerca das coisas de Deus, Paulo disse que o homem natural não discerne as coisas do Espírito, mas quem é espiritual discerne tudo muito bem e de ninguém ele é discernido. Então, a ignorância destrói muitas vidas. A ignorância acerca das coisas de Deus tem destruído muitas pessoas, porque as pessoas estão indo a lugares, seguindo a homens, achando que de fato estão seguindo a Cristo. Infelizmente, não estão seguindo a Cristo coisíssima nenhuma. Ele é que é o pastor das nossas almas. Precisamos entender que o nosso espírito pertence a Ele e nós estamos sujeitos a Ele. Irmão, então você quer dizer que eu vou me rebelar contra o meu líder religioso, contra isso? Não. Seu líder religioso deveria entender que ele é apenas ali um guia, alguém para conduzir no ensinamento bíblico, no ensinamento da palavra, mas lamentavelmente ele não quer ser apenas seu líder ou seu guia no sentido de dar exemplo e fazer para que você se espelhe nele e venha fazer também. Ele quer te manipular, ele quer te prender, porque aquilo ali virou, na verdade, um grande comércio e eles estão comercializando a palavra de Deus, usando o nome de Deus para meter medo, colocar medo nas pessoas e colocando aí um monte de bicho, de diabo, de demônios, coisas que ele tirou de uma mentalidade pagã religiosa e quer embutir isso na sua vida como verdade absoluta. Mas a verdade é que a graça de Deus já te libertou de tudo isso. Mas se você não tiver acesso, não tiver conhecimento, não tiver entendimento acerca disso, infelizmente os homens continuarão a manipular como tem manipulado durante séculos e milênios aí. Eu sou teu irmão, graça e paz. Estamos juntos, forte abraço.